Nós estamos dando início à nova série, né? Hoje, e vamos ouvir a nossa pastora hoje com a mensagem. Pastora Gabriela Miranda. Graça e paz, amém? Boa noite. O Senhor é bom. Eu gostaria que você ficasse bem calminho, porque hoje eu não tomei meu remédio TDAH. Ele acabou, tomei desconcentrada e eu preciso da sua contribuição. Hoje nós vamos dar início a um novo sermão, a uma nova série que diz tomados pelo Espírito, possuídos pelo Espírito. Tem gente que não gosta da palavra possuído, né? É tomar posse, é ter o domínio sobre algo. Eu poderia falar sobre vários termos teológicos, porque o subtema dessa mensagem é tomados pelo Espírito Santo. Eu poderia falar sobre quem ele é teologicamente, os atributos dele. Mas ontem, quando o Acta estava ministrando a palavra aqui, o Senhor falou no meu coração. Eu entendi talvez que seria o Senhor mesmo falando. Eu estudei durante essa semana, só para ter ideia, eu li um livro em uma noite. Sobre o Espírito Santo, sobre o fogo. E aí, ele sempre faz como ele quer. Ele sabia que eu estava estudando sobre esse tema e ele chegou para mim ontem e falou: eu quero o mais simples possível. Eu quero o mais entendível possível. Eu não quero que você venha com mais métodos ou formas. Isso me desconstruiu porque eu vim uma semana estudando. Mas hoje, quando eu fui colocar no papel a palavra, eu fui estudar a história de Fini, da Rua Azusa, mais uma vez. E ali no escritório o Senhor queimou meu coração. Eu caí de joelhos em arrependimento, copiosamente. E eu entendi que Jesus estava lá. Jesus falou no meu coração que não é mais conteúdo. Porque nós temos tanto conteúdo. Estamos tão inchados de tanta coisa. Mas, porém, não somos tomados e possuídos pelo Espírito. Ele disse no meu coração: eu vou me revelar. Eu vou me fazer entendível para todos aqueles que me querem. O Senhor, na temporada do mês passado, Ele me deu uma palavra em Apocalipse e falou que iria me dirigir durante um tempo. E eu não estava entendendo. Mas agora está fazendo muito sentido. Onde Ele diz que eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Ele estava dizendo: esse é o tempo. Essa é a hora que derramarei o meu Espírito sobre a Religare. Mas não será para todos. Serão para aqueles que me querem, que me desejam, que anseiam queimar de amor por mim. A palavra tomados no original quer dizer ocupados, conquistados. Indica que um espaço ou lugar ou território foi invadido e dominado. Entenda bem. Não tem como, é lei da física, duas coisas ocuparem o mesmo lugar aqui na terra e no nosso coração. E o que o Senhor quer dizer para nós é: ser tomado por mim é deixar eu ocupar, invadir todos os espaços internos
É eu tomar conta de todo o território, invadindo e dominado com a nossa autorização. Essa é a diferença. Aí, me lanço no fogo. Eu não tenho medo, porque nele é o nosso lugar, Sara. Me lanço no fogo. Ele não está falando que vai te arrastar para o fogo. Ele está dizendo: me lanço no fogo. Me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Quem Ele é? Quem é o Espírito Santo? Não é uma força mística. Também não é algo frágil. Ele não é uma pomba. Ele veio em forma de uma pomba. Ele é uma pessoa. A Bíblia vai dizer que ele tem sentimentos. Ele tem ciúme de nós. Ele se entristece. A palavra diz que ele se entristece. Ele age. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele é a habitação. Jesus prometeu aos discípulos. Nós ouvimos uma série sobre o discípulo. E na última ceia, na última conversa antes da crucificação, Jesus disse: eu vou enviar o Paracleto, o Consolador. Essa palavra outro, eu vou enviar o outro, significa outro da mesma natureza, com o mesmo poder do que eu, com o mesmo poder do Deus Criador. No Antigo Testamento, o Espírito vinha por visitação. Descia sobre alguém por algum tempo, por alguns momentos. Um texto em Juízes vai dizer que Sansão foi possuído pelo Espírito de Deus e venceu ou derrubou um exército com uma carcaça de um jumento. É isso mesmo? Porque ele foi possuído pelo Espírito. Samuel ouvia a voz de Deus, era visitado por Deus. Mas a Lohana falou sobre Davi. Davi foi o único homem no Antigo Testamento que foi a habitação do Espírito. É por isso que Deus falou: aí é um homem segundo o meu coração.
segundo o meu coração. Davi, ele ansiava em ser a habitação do Senhor. E no Antigo Testamento, algo que não estava disponível, algo que não era liberado, algo que as pessoas comuns como nós não tinham acesso, poucas pessoas teve acesso ao Espírito, e visitação era algo específico. Era uma presença momentânea, passageira. Ele vinha, operava e partia. Foi assim com Gideão. Foi assim com Moisés. Foi assim com Sansão. E tantos outros no Velho Testamento. Ou, melhor dizendo, no Antigo Testamento, não Velho. Muitos cristãos, ou muito de nós que estamos aqui, conhece o Espírito Santo apenas como visitação. Que triste. Conhece o Espírito Santo apenas como uma visita. Eu vim no culto no domingo na Religar e Deus, o céu estava baixinho. Tem umas termologias assim, né? Eu senti um arrepio, eu me emocionei. Isso é apenas, na maioria das vezes é emoção, mas é apenas uma visitação. E tem pessoas que acham, tá bom. Eu me senti abraçada, né? Parece que é um colhimento terapêutico. O Espírito Santo fez terapia comigo no culto. Que bom. E eu quero dizer que é tão pouco. Ele morreu. E quando ele estava conversando com os discípulos, ele estava dizendo: por que vocês estão chorando que eu vou embora? Virá alguém melhor do que eu. Porque não vai só andar do teu lado. Não vai só estar sobre vocês. Vai habitar dentro de vocês. Eu não sei você, mas eu chorei de arrependimento com o que eu tenho feito com o Espírito Santo. Como nós temos nos enganado acerca de quem é o Espírito Santo. De como vivemos a nossa vida, dizendo que somos representantes desse Espírito, ou mesmo ouvimos esse Espírito. Algo que vem em um culto, um arrepio, uma emoção, é bom, mas não é o que ele deseja, porque eu te disse que o Espírito Santo é uma pessoa, e ele deseja algo, e o que ele deseja é ser a habitação permanente em nós. Uma presença constante, uma consciência real. Porque se nós não desenvolvermos uma consciência real da presença de Deus em nós, e caminhando conosco, vamos ser meramente religiosos ou membros de carteirinha, que acha que estão fazendo algo em nome do Espírito de Deus. Porque a presença de Deus não é apenas quando a Gabi prega, porque o que eu fiz aqui eu faço no meu quarto, queira você achar ridículo ou não. Eu estou na casa do meu pai, com meus irmãos, aqui eu tenho liberdade. Eu não choro ou grito aqui. Mas todos os dias eu oro, traga em mim, aumente a capacidade, a consciência da tua presença. Porque se a consciência da presença for aumentada, eu não preciso me fazer de santo quando eu entro na igreja. Porque o Espírito falou. E quando eu estava chorando copiosamente no meu quarto, a oração que eu fiz para o Senhor é: eu não quero falar sobre o Senhor. Eu quero que o Senhor more em mim. Eu não quero apenas ensinar sobre o Senhor. Eu quero queimar de amor por Ti. Eu quero que as entranhas do meu corpo clamam: Abba, Pai, que saudade do Senhor. Assim como o salmista Davi diz: os meus ossos dói
Tem medo a ausência que o Senhor pode ir embora por causa do meu pecado. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não retire de mim a tua presença, a alegria da tua salvação. Ele estava dizendo, não é sobre reinado, isso é tão pequeno. É uma vida guiada por Ele todos os dias. Não é uma vida de perfeição, mas é uma vida rendida a Ele, honrando a presença dEle. Ele é real. Ele não é um sentimento. E nesse diálogo que Jesus escreve também nos evangelhos de João, que eu disse para você, ele estava dizendo para os discípulos, mais uma vez eu repito, eu estou indo embora. Mas virá alguém exatamente como eu, então não chores. Então não chores, a promessa virá. Vocês se tornarão a arca da aliança. Aqueles que carregam a presença. Vasos de barro. Eu vou habitar em vocês. Paulo vai escrever à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, 16, dizendo: não sabeis vós que sois ou que são templo do Espírito Santo? Ele fez uma pergunta: como que vocês caminham dessa maneira? Como que vocês se portam dessa maneira? Porventura, Lohana, você não sabe que é o templo, a habitação do Todo-Poderoso? Daquele que criou os céus e a terra. Daquele que redimiu toda a história da humanidade. E Ele mora em mim e em você. Ele faz morada permanente em nós. Mas não é em templos de pedras. Mas é em corações rendidos. Quando Ele habita, Ele transforma o nosso interior. Então uma visitação, ela é boa, mas ela não transforma. Ter uma experiência, todo homem deve ter grandes experiências com Deus. Mas ele precisa entender que precisa ser algo constante, permanente, a consciência que o Espírito Santo mora dentro de nós. E isso transforma o nosso interior. Ele começa a mudar, a limpar, a purificar o nosso coração. A presença não vai ser mais algo momentâneo. Não é mais um mergulho, água nos tornozelos. É uma invasão completa no corpo, alma e espírito. É Ele que nos leva a descobrir o nosso verdadeiro design. Eu amei quando Bill Jones falou isso. Nós temos um design original que foi danificado com o pecado de Adão e Eva. E o Espírito Santo permanente, essa consciência real da permanência do Espírito Santo, vai nos levar a trazer para fora o nosso design original, como filhos santos, purificados, apaixonados, que não tem medo do fogo. Sabe? O batismo no Espírito Santo se trata de dons extraordinários para equipar o corpo de Cristo. É maravilhoso, é incrível
E eu quero abrir um parênteses bem grande. Não é por causa dos falsos profetas. Não é por causa daqueles que, com motivação errada, usaram os dons que Deus entregou, que nós, como igreja, vamos desprezar os dons do Espírito. Nós devemos ser uma igreja que busca com zelo por dons, porque não é para a nossa glória, é para a equipação dos santos, é para que os santos resistam, é para que os santos apressem a volta de Cristo. É manifestação de conhecimento, mas também é poder. Então, se te traumatizaram, se você tem maus exemplos, tem pessoas verdadeiras que podem até ter errado em algum momento, mas eu quero também abrir outros parênteses bem grandes. Sabe o que acontece? Nós temos que entender que quando Deus nos capacita com um dom espiritual, você vai ser bem-sucedido nesse dom servindo as pessoas quando você for humilde. Teve uma palavra de conhecimento sobre alguém, não fala Deus está te dizendo. Não, fala talvez, faz sentido, seja humilde, porque se você errar, você pode acabar com a vida de alguém, e nós somos humanos. Nós vamos ter impressões erradas, e a gente tem que parar com esses ensinos errados. Ah, é porque é carne, tá, querido? Você é carne, é porque nós somos humanos. E quando a gente já entra com essa abordagem em um ambiente seguro, é um ambiente onde nós confrontamos as motivações. Porque errar na manifestação, no usar dos dons em benefício do corpo, você vai errar. Porque você é um filtro onde o Espírito Santo vai falar e você vai colocar. Aí tem os seus sentimentos, tem a sua vivência, a sua experiência. Então, um conselho, Jenny, você que me procurou. Em vez de dizer, eis que eu te digo, fala assim, olha, eu tive uma impressão no meu espírito, talvez eu esteja enganada, mas querida, o Senhor fala isso ao meu espírito, faz sentido para você? Assim, se você errar, vai ser pela motivação certa, não é para dizer eu tenho poder, eu falo, todo mundo fica calado porque agora Deus vai falar através de mim. Não, queridos, nós somos apenas o jumentinho que Deus sobe de vez em quando. Ai, como é bom ser o jumentinho de Jesus. O Randy Clark falou isso e eu adotei como a minha frase. Como é bom ser o jumentinho, aquele jumentinho que foi usado para entrar no domingo de Ramos. Eu não sei você, eu amo. Porque não é sobre mim. Então a humildade é o primeiro passo. Quando Paulo fala, busque com zelo, também sirva com zelo. Seja humilde. Se for palavra de confronto, confronte em amor. Tenha dúvida. Para que o irmão fale, nossa, parece que é novo. Não, querido, eu estou falando, eu tive essa impressão. Amém? Então, falei sobre o batismo do Espírito, sobre a equipação dos dons, sobre para que ele serve. Não é para dizer que você é espiritual. Outra coisa que nós aprendemos errado. Jesus usa o jumento de Balaão, sim ou não? Usa as pedras se ninguém quiser clamar. Sim ou não? Mas ele disse que naquele grande dia tem pessoas que vão chegar assim, mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. Ele vai dizer, mas eu não te. Então não se escandalize olhando para quem Deus está usando. É apenas uma ferramenta. Se fez sentido para você, se Deus está falando com você, receba a palavra e fala, é o meu pai. Não, é o meu pai. Essa pessoa vai se ver com ele, o conduto como ela vive. Agora eu particularmente não quero. Eu não quero falar sobre ele, ser apenas usada por ele e não conhecê-lo. E não ter o meu caráter transformado. Porque eu falei que o maior papel do Espírito Santo é fazer essa transformação. É nos levar ao design original de filhos de Deus. Sabe? Agora eu vou falar sobre o batismo de fogo. Eu estou muito feliz, né? Porque eu aprendi sobre isso agora.
tem problema, né? De falar, nós estamos em casa, não tem isso. Todos nós vamos aprender, graças a Deus por isso. Há uma diferença em batismo de fogo e batismo do Espírito Santo. Quem sabia disso? Seja honesto, levanta a mão. Tá vendo? Olha quantas pessoas. Ninguém, 2 pessoas aqui falou que sabia. 3. Há uma grande diferença. Nós vamos ser batizados com fogo várias vezes. O batismo do fogo, ele significa purificação. Quando o fogo vem sobre nós, nada fica igual. E não tem essa. Eu fui batizado com fogo, meu comportamento é o mesmo, a minha maneira de ver a vida é o mesmo. Não foi ainda. E Deus usa situações da vida, da nossa jornada, para que a gente entenda que Ele está nos refinando, apurando, como o ouro é apurado, em altas temperaturas, sim ou não? Mas muitas vezes quando Deus confronta o nosso caráter, expõe as mazelas do nosso coração, nós queremos correr do fogo. É aí que você diz, aumenta a chama, aumenta a chama, aumenta a chama. Porque as impurezas, ela tem que sair. Porque o batismo do fogo é sobre isso. É quando nós somos purificados. E deixa eu te falar, o discípulo que é discípulo, ele vai passar por vários batismos de fogo. Não só um, eu passei por um. Tem 1 mês. Glória a Deus por isso. Ele não destrói a gente, mas ele refina. Gabriel, onde está na Bíblia? Eu não li um texto bíblico, mas eu estou falando sobre a Bíblia. A gente não precisa ter tantas essas formalidades. João Batista estava batizando no Rio Jordão. Jesus chegou e ele disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desse eu não sou digno de fazer nem o pior dos trabalhos. Quando ele estava dizendo desatar, calçar a sandália, ele estava dizendo que existia um trabalho tão indigno lá na época, no povo judeu, que era dos servos, era o mais indigno, era levar o sapato de alguém ou calçar o sapato de alguém. Então nem os servos judeus, eles faziam isso, somente os cananeus, que eram considerados como cães. Porque era um serviço impróprio, indigno, até para servo. E aí, eu estava lendo hoje um livro do Hermes. Quando João Batista disse isso, ele não estava dizendo que o caráter dele era diferente de Jesus. Porque eu li na interpretação que o caráter de João era igual ao de Jesus. E isso explodiu meu peito. O caráter de João, a conduta de João era semelhante à conduta de Jesus. Mas o que ele estava dizendo é: a forma como você vai se manifestar, aquilo que você vai fazer em poder, aquilo que você vai vencer é tão superior a mim, que eu não sou digno de calçar a tua sandália. E ele disse: olha, eu batizo diante da profissão, porque ele não tinha poder de trazer arrependimento para as pessoas. O texto, muitas vezes a gente interpreta errado, que ele diz, ó, eu batizo com batismo do arrependimento. Não, no original estava dizendo, eu batismo de acordo com a profissão do arrependimento da pessoa. Você se arrependeu? Você confessa que você quer abandonar suas práticas? Então nós vamos batizar nas águas. E é assim que começa. Você tem consciência que Jesus é o seu Salvador? Então nós temos a profissão de fé na Igreja Batista. A gente aprende muito sobre isso. E ele vai dizer, eu batizo, João vai dizer, de acordo com a profissão da tua fé. Mas está vindo alguém que vai batizar com Espírito Santo e com então é diferente. Com fogo. O fogo, ele não destrói, mas ele refina. Ele não consome você. Ele consome aquilo que te impede ser cheio e tomado pelo Espírito. Em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4 vai dizer, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo.
O fogo quer dizer purificação. O Espírito queima o que é impuro. É por isso que João disse: nos seus olhos havia fogo. Sabe, muitas vezes o Senhor vai te colocar no fogo, mas se Ele estiver lá, o fogo é bom. E era isso que Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam. E eles não lutaram contra Nabucodonosor, dizendo: eu sou inocente, não me leva. Não, eles disseram: ele está no fogo, então eu vou para o fogo. Ele está na cova de leão, eu vou para a cova de leões. O pensamento de Daniel não era que Deus ia o livrar do fogo ou de morrer. É isso que nós não entendemos. O pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego não era que Deus ia livrar ele, mas era assim: ó, se ele está no fogo, eu vou. Se ele está na cova, eu vou. Se ele está na montanha, eu vou subir as montanhas. Se ele está nos vales, eu vou permanecer no vale. Porque ser habitação é isso, é entender que Ele está no fogo. Ele nos purifica no fogo. Não é apenas ter problema por ter, mas discípulo sabe que quando ele está no fogo, ele está sendo purificado. Não é sobre o que os outros dizem sobre mim. E Deus falou: não é o que os outros acham sobre você, Gabi. Eu estou colocando você no fogo. Então deixa o fogo queimar. Deixa o fogo purificar. Deixa o fogo te aparar. Não é dizer mentira do fogo. Ele me lança no fogo. Porque eu falei para o Senhor quando eu estava escrevendo essa mensagem: Senhor, purifica o meu coração. Senhor, purifica a minha casa. Eu não quero me perder do Senhor. O Senhor me encontrou com 24 anos. Nada disso tem valor. Então me purifica quantas vezes forem necessárias. O Espírito queima aquilo que é impuro. E Ele reacende o amor por Jesus. Todas as vezes que nós somos purificados no ouro, e quando nós saímos do fogo, quando nós saímos do batismo do fogo, quando o Senhor nos visita com fogo, Sarinha, nós saímos de lá queimando de paixão por Ele. Queimando por Ele. E é por isso que aquele irmão cantou: tudo é perda. É por isso que Paulo falou: tudo perde o valor. As feridas que nos fazem perdem o valor no fogo. Tudo perde o valor. Sabe, a purificação que o fogo faz, ela é essencial e vital para nós. O fogo também, ele traz consigo o poder. Porque quando você é refinado no fogo, você tem autoridade e poder para ser representante autêntica desse fogo. John Wesley, nós ouvimos sobre ele domingo passado. John Wesley, quando ele estava pregando, ele dizia: me queima, me queima. Acende o fogo em mim, porque eles vão vir me ver queimar. Wesley não falava de um fogo literal, mas de um fogo interior. E esse fogo é o Espírito queimando em nós, dizendo: tem gente precisando do fogo.
Tem gente clamando por fogo. Tem gente clamando por você. Tem gente clamando nos hospitais. Tem crianças sendo abusadas nesse momento. Vai queimar nos orfanatos. Ele falava de homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres cheios do Espírito não precisam de palco para brilhar. O próprio fogo traz atenção para eles. É isso que as pessoas não entendem. Um homem e uma mulher cheia do Espírito, ela não precisa dizer. Todos vão olhar para você, porque o fogo dele é incomum, é diferente, não tem mistura, não é fabricado por esforço humano, é ele queimando e brilhando através de nós. Levante suas mãos, porque esse Espírito está aqui. Há batismo de fogo na casa. Em Isaías 44, versículo 3 vai dizer: e porque derramarei água sobre todo o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, sobre as tuas gerações. E eu não poderia deixar de falar sobre a Rua Azusa. Em 1906, em Los Angeles, um pequeno grupo se reunia para orar. Não tinha palco, não tinha equipe de louvor, não tinha plataforma, não tinha telão. Eles não buscavam relevância, mas eles ficavam por horas com a mão no rosto, dizendo: purifica-me. Nós só queremos te ver. Não havia som moderno, não havia púlpito bonito, nem métodos. Era apenas fome de um pequeno grupo no subúrbio de Los Angeles que não podiam entrar dentro das igrejas. Um grupo de negros que eram excluídos, na maioria deles. Mulheres que não podiam participar. E o que eles faziam? Eles oravam de joelho por horas, com o rosto entre as mãos, dizendo: Senhor, quebra-nos, purifica-nos, nos dê mais do Senhor por horas. Não era oração eloquente, era: Senhor, quebra-nos, purifica-nos, dá-nos. Finney, um dos maiores avivalistas dos Estados Unidos, ele não via a oração como um ritual, mas como uma conversa real com o Espírito Santo. Ele dizia que orar sem depender do Espírito era como tentar acender um fogo com lenha molhada. Então não é o que nós falamos. Ele dizia: a nossa oração, ela precisa ser o desejo do coração de Deus. Assim ela será ouvida e eficaz. Ele orava com intensidade e convicção. Finney acreditava que o avivamento acontecia de joelhos. O ciclo de oração da igreja da minha avó faz 50 anos. Minha mãe mandou uma foto dela. Minha avó tem 94 anos. Ela não tem mais cognitivo para orar. Mas ela orou durante 50 anos. Por horas de joelho.
uma forma simples de falar. Mas o Espírito Santo orava na boca daquelas mulheres. Falava através da boca daquelas mulheres. É por isso que nós estamos aqui. Porque lá na Rua Azusa, em Atos, alguém tão simples orou dizendo: quebra-nos, purifica-nos. Não foi pedindo uma igreja grande, nem carro. Foi dar-nos mais do Senhor. Eu tenho muito orgulho de ser fruto da minha avó. Se alfabetizou sozinha. Tudo que ela conquistou, tudo que ela sabe de Deus foi com muito esforço. Mas não é porque era pesado. É porque ela ama Jesus. E ela dizia: minha filha, você pode estudar. É o desejo de Deus. Mas a maior riqueza que eu tenho, eu te dou, é Jesus. É o caráter sendo desenvolvido no fogo. É ser uma mulher de palavra. Fini orava com convicção e intensidade. Antes de aparecer nos altares, ele passava horas em oração. Não pedindo bênçãos. Obrigada. Quando eu fui fazer esse sermão, foi exatamente isso que ele falou para mim. Não ore para eu fazer nada em ninguém. Não ore por poder. Simplesmente deixe eu queimar você. O Senhor, Ele não vai tomar você se você não quiser. O Senhor não vai possuir o seu corpo porque Ele não é invasivo se você não quiser. Mas Ele não é simples e nem singelo. Ele pode até ser, mas Ele é poderoso e feroz e queima como fogo. E Ele vai matar você. Quando a minha mãe mandou a foto dela e do meu irmão, eu disse: Senhor, eu tenho tanta saudade da minha família, mas eu escolhi viver com a tua família. Mas isso não é pesado. Isso não faz com que eles me amam menos ou eu o ame mais. Mas é porque eu preciso falar, viver Jesus. Porque só Ele pode transformar a sua casa, pode transformar o seu caráter. E se Ele for a habitação, com certeza você se tornará dia após dia parecido com Ele. Ele passava horas pedindo a presença de Deus, manifesta do Espírito Santo. Ele dizia, Fini dizia: quando o Espírito vem, o pecado parece horrível. Porque quando o Espírito vem, quando o fogo vem, Ele vai mostrar quem você é. Mas não é para te envergonhar. É porque é um processo de purificação, de encontro ao seu design. Sabe, Ele vai dizer: o pecado parece horrível. E Cristo se torna cada vez mais irresistível e belo. Quando nós somos queimados por Ele,
Quantas vezes eu olho para mim e falo, de novo eu vou tentar. Mas aí eu olho para ele e falo, mas o Senhor é irresistivelmente belo. Então acende 10.000 vezes mais esse fogo. Ele entendia que o Espírito Santo, para ser habitação, ele precisa de vasos limpos. Ele pode até visitar você. Ele já te visitou no culto hoje. Mas para ele morar em você e permanecer em você, o seu coração precisa ser limpo. E como eu limpo meu coração? Com meu próprio esforço? Não. Com a nossa rendição, sujeição a Ele, dizendo, eu posso cair, como o salmista disse, mas eu vou me levantar, porque eu não vou embora do fogo. E aí ele vai purificando o seu caráter. Ele vai transformando você de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Por isso, antes de pedir avivamento, você precisa pedir por quebrantamento. Porque ele não permanece em coração sujo. Tem pessoas aqui que insistem em ficar na sujeira, nas feridas, dizendo, eu não consigo. Consegue! Porque o fogo e o poder em nós nos habilita a fazer e ser aquilo que nós não conseguimos com a nossa própria força. Mas tem que lançar no fogo, permanecer no fogo. Ah, Gabi, mas eu jejuei. É 40, é 50, é 100, é até que ele venha, não está conseguindo vencer. É 30 dias de oração. O problema é que a gente acha, fiz 21, não mudei, vou parar. Não, querido, se não mudou, insiste. Você está com fogo, o fogo vai te purificar. E eu disse para o Senhor, eu não quero falar apenas do Espírito. Eu quero ser a tua habitação. Sabe, Fini disse algo que me marcou profundamente quando eu estava estudando hoje. E que a gente tem dito para algumas meninas aqui da equipe de louvor, a Agatha disse outro dia aqui. Preste atenção. Deus ainda procura por corações famintos por Ele. Não só foi na Rua Azusa. Não apenas Fini ou os discípulos em Atos dos Apóstolos. Deus ainda procura hoje aqui na Religare corações famintos, não por métodos, nem por fama, mas por homens e mulheres que queiram ser moradas do Espírito. Não apenas visitados, não apenas receber uma oração, mas receber e também orar, receber e permanecer nele. Para finalizar, eu disse para você que ele falou algo que só em pensar eu começo a chorar. O Espírito Santo, escute bem, ele não vem aonde há pressa. Aí nos pegou, né? Nós somos a geração da pressa. Então entende, não é uma hora, não é um dia, não é um louvor. O Espírito Santo, ele não vem aonde tem pressa. Ele não está aqui para responder às suas expectativas. Então, ministros de louvores e músicos, parem de usar métodos. O Espírito Santo não vem com pressa. Ele vem quando nós não temos pressa e dizemos, eu vou permanecer aqui até o Senhor queimar o meu coração, até o Senhor receber o meu louvor, até
até o Senhor trazer arrependimento para o meu coração, até o Senhor mudar o meu caráter. Então ninguém precisa ficar dizendo, vai, levanta a mão. Porque você que tem que dizer, eu não me conformo, eu vim aqui no culto para queimar por Ele, para receber algo, mas eu vou me entregar como sacrifício vivo. Eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Eu vou permanecer com a minha cabeça baixa até eu começar, até eu ministrar, até Ele receber a minha adoração. O Espírito Santo, Ele não vem em corações que têm pressa. Ele vem aonde tem fome. Não é a pressa que vai fazer com que o Espírito Santo venha. É a fome desmedida por Ele. O mesmo Espírito que incendiou Fini e derramou fogo em Atos dos Apóstolos, Ele está aqui nesse lugar. Eu acredito nisso, por isso que nós somos uma igreja carismática. Nós fluímos nos dons, nós honramos a presença e queremos uma igreja que seja purificada com fogo. Não é uma igreja que tem barulho apenas, mas uma igreja que se deixa queimar, purificar, confrontar as motivações, as raízes do coração. O mesmo fogo que foi derramado na igreja Azusa ainda busca corações rendidos. Então, se você veio no culto esperando receber bênção, deixa eu te falar, a maior bênção que você pode receber é o batismo com fogo, é dons do Espírito. É isso que a igreja brasileira precisa: batismo com fogo, fogo que purifica, fogo que refina e que transforma caráter. Eu não sei você, mas se eu fosse você, já estava ajoelhado pedindo perdão para Deus. Pedindo perdão para Deus, porque Ele quer visitar seu coração, mas Ele precisa que haja arrependimento. Ele está como um fogo nesse lugar. É por isso que o inimigo estava querendo causar barulho no início. Não é sobre o barulho. Ele está querendo que você cale as vozes do seu coração e deixe ele queimar o teu coração, trazer para fora a podridão do nosso coração, refinar o nosso caráter, dizer: queima mais, queima mais. Talvez eu e você nessa noite sejamos o próximo altar que Ele quer acender. Não é sobre movimento, mas é sobre queimar. É sobre ser uma brasa viva no altar. Mas lembre-se, o Espírito Santo não vem aonde tem pressa. Ele vem aonde tem fome. E aí, seu coração tem fome? Então Ele vai te responder com fogo. Teu coração tem fome? Ele vai responder com purificação. Teu coração tem fome? Ele vai responder com libertação, com cura no físico, com cura na alma. Teu coração tem fome? Os teus ossos gemem por Ele. Então você está no ambiente correto. Gostaria que a equipe de louvor viesse aqui. Nós vamos fechar os olhos. Nós não temos pressa. O Espírito Santo está aqui. Nós não temos pressa. Eu convido você para fechar os seus olhos. É o Espírito de fogo que está chamando você para te libertar dos pecados de estimação. Sim, eu tenho uma onda de avivamento, mas eu quero levantar homens e mulheres íntegros. Para quando você chegar no seu trabalho, as pessoas disserem: ele queima, ela queima, ele queima. Apaguem as luzes, por favor, e liguem essas luzes daqui. Nós não vamos ter pressa.
Feche os seus olhos. Nós não temos pressa, Jesus. Nós não temos pressa, Jesus. Nós queremos mais do Senhor. Nós não queremos apenas a tua visitação, mas nós queremos ser tomados pelo Espírito. Nós queremos que os nossos ossos, queremos que nossa carne, que a nossa alma seja tomado pelo Espírito. Nós não temos pressa, Jesus. Nós não temos pressa, Jesus. Nós não queremos, Senhor, uma presença manipulada. Nós queremos a presença real. O Senhor está nesse lugar, então vem com mais fogo. Mais fogo. Eu vejo o Senhor acendendo a chama em corações, aumentando a potência, dizendo: é mais fogo, é mais fogo. Eu não vou te tirar desse problema, eu não vou te tirar até você entender que eu estou purificando você, eu estou lavando você. Mais fogo. Nós nos arrependemos, Jesus. Espírito Santo, por tratar a tua presença, por não responder a teu poder, por não abrir mão das nossas vontades diante de um Deus tão poderoso que mora em nós, por dizer que não conseguimos, para o Espírito Santo tão poderoso que mora em nós. Como sacrifício vivo, eu te peço que vem queimar o meu coração nessa noite. Como um sacrifício vivo, vem queimar o meu coração nessa noite. Vem queimar o coração dos meus irmãos que estão famintos e sedentos por mais de ti. Vem queimar os nossos corações. Nós não queremos ser uma igreja que faz coisas para o Senhor. Nós queremos ser uma igreja que coopera com aquilo que o Senhor quer fazer. Nós não queremos ser uma igreja que faz coisas para o Senhor. Nós queremos ser uma igreja apaixonada, faminta pelo Senhor. Se você quiser vir para frente do altar, corra. Corra, há uma presença aqui na frente do altar. Se você quiser vir também, vem pro altar. Vem pro altar. Se o teu coração precisa ser purificado, vem pro altar. Se você quer mais poder, vem pro altar. Se você quer